Saudação fraternal a todos e que a paz de Jesus seja com cada um de nós. Vamos avançar no estudo do livro Rumo Certo, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, para conhecer a lição número 29 de título Serviço e Migalha. Encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Indubitavelmente, chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas e perfeitas, nas quais a ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelo como sejam penúria, guerra, violência e opressão. Entretanto, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar a favor de alguém. Qual acontece nos planos da natureza, onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita, nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Onde o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura, sem as letras do alfabeto, ou o gênio musical, que atingisse a culminância artística, sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas? O prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a queda desse ou daquele companheiro na curva descendente para a enfermidade irreversível. E a alegria que proporcionas a uma criança pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Por outro lado, há doentes que, embora garantidos no campo econômico pela base de milhões, apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador. E criaturas outras que, apesar de guardarem posses imensas, a fim de serem realmente felizes, tão somente esperam algumas palavras poucas de afeto e entendimento daqueles a quem mais amam. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Se não podes entender o maravilhoso serviço que se atribui à migalha, medita nas lições incessantes da vida e compreenderás por fim que a estrela mais fascinante do firmamento, conquanto se revele como sendo um espetáculo do divino poder, nas trevas da noite, não consegue penetrar a choupana isolada, onde um coração de mãe suplica pela presença de Deus e ali desempenhar a bendita missão de uma vela. Essa lição, portanto, se for bem compreendida, se de fato nós meditarmos, pensarmos e nos debruçarmos sobre ela, refletindo sobre as palavras do Espírito Emmanuel, vamos encontrar aqui ferramentas de transformação pessoal. Encontraremos aqui nesta lição como
nas outras também apresentadas por este livro, possibilidade de acendermos dentro de nós pequenas luzes de compreensão do que é ser um espírito imortal, do que é estar aqui agora caminhando no processo reencarnatório. Conseguiríamos, por nós mesmos, acendermos e clarearmos espaços obscuros que ainda insistem em permanecer dentro de cada um de nós. Porque nós temos muitos pontos obscuros dentro dos nossos espíritos, dentro de nossas almas que precisam ser iluminados. Mas como que eu vou iluminar um ponto obscuro dentro de mim, já que ninguém tem acesso ao que há dentro de mim? Buscando o que o plano mais alto nos ensina, nos apresenta, nos convida a refletir. E aqui o convite desta lição é para que reflitamos sobre um assunto pouco pensado sobre nós. Na verdade, via de regra, a gente ouvida pensar sobre o que o Espírito Emmanuel coloca aqui. A gente ouvida, a gente vira as costas, a gente não se importa, a gente não se preocupa com o que está colocado aqui. Pergunto a você, qual é o convite desta lição para nós? Essa lição nos indica um caminho, uma ideia, um pensamento. Qual é? O título é Serviço e Migalha. O convite aqui é para que meditemos sobre as pequenas coisas do dia a dia que estão à nossa disposição e que quase sempre não prestamos atenção a elas. Quase sempre nossa atenção está voltada para a questão maior, para as grandes coisas, para as grandes construções, para os grandes objetivos, para as obras faraônicas dentro de nossas vidas mesmo. E aquelas pequenas migalhas do dia a dia, essas nem notamos que elas existem. Esse é um grande erro. Porque as questões grandes que nos fascinam são compostas de pequenas ações. Uma construção, para ser sólida, ela precisa ser sólida em cada etapa construtiva. Como Jesus bem disse, de que vale construir uma casa onde a base é uma base frágil? Ela não se sustenta. O que vale, de fato, o que vale são as pequenas ações do dia a dia. Porque a pequena ação compõe o todo, como um dia inteiro é composto de 24 horas. Como 24 horas é uma composição de minutos, e um minuto é composto por 60 segundos. Pequenas composições que vão formando o todo. Eu sou o resultado das minhas pequenas ações, das migalhas que eu fui amealhando na minha história. Eu não sou resultado de uma grande obra, de uma grande ação, de um grande pensamento. Eu só estou onde eu estou porque eu fui fazendo pequenas escolhas diárias, como eu fiz uma escolha agora. A minha escolha nesse exato momento é aqui estar lendo esse livro, refletindo sobre essa lição. A sua escolha é estar aí do outro lado, talvez me escutando até agora. É uma pequena escolha, uma pequena decisão. É uma pequena migalha.
encerrando-se este vídeo, eu aqui partirei para uma outra gravação. Vou ler um outro livro. Você vai fazer outra coisa. Quando eu terminar aqui meu período de gravação, o que eu vou fazer? Pequenas coisas. Retornarei para minha casa. Começo a editar o vídeo. Então nós vamos de etapa em etapa, de ação em ação, construindo um dia, construindo um todo. Mas eu só consigo o todo a partir das pequenas partes, como a areia da praia. Do alto é uma massa uniforme, mas de perto, quando a gente coloca o nosso pé na areia, quando a gente segura a areia com a mão, a gente nota que são pequenos grãos. Uma quantidade incalculável de grãos formando a areia de uma praia. Como a chuva não é uma massa uniforme, são pequenas gotas que unidas compõem a chuva. Quando você anda e está calor, o sol está forte, você busca então a sombra de uma árvore. A sombra de uma árvore é resultado das pequenas folhas que estão ali agrupadas no galho. E mais, uma faísca pode gerar um incêndio gigantesco e derrubar um prédio monumental. O prédio mais alto que existe neste planeta, que eu não sei qual é, ele pode ser derrubado por uma mínima faísca. Essa faísca pode gerar um curto-circuito e daí avançar, escalonar para um incêndio e esse incêndio simplesmente colapsar todo o prédio. Pequenas ações. Peguemos um avião. A asa do avião tira um parafuso que compõe toda a estrutura. Tira um parafuso. E aquele avião poderá ter sérios problemas, inclusive cair por falta de um parafuso. Agora, aquele funcionário que aperta aquele parafuso, ele tem noção do quanto é importante a pequena ação, o pequeno ato do apertar o parafuso, porque existe ali uma força correta a ser empregada. Muita força pode dar problema, pouca força pode deixar frágil. Existe uma ciência para ele apertar aquele parafuso. É a pequena ação. Ou, no nosso dia a dia, o remédio. Erra na dose do remédio. E o remédio acaba entrando em uma dose acima da necessária. Haverá problema aí. O remédio, então, na dose certa, ele vai curar, auxiliar na cura, no restabelecimento da saúde. Na dose errada, pode ser um veneno. Assim também é para a nossa rotina diária, semanal, mensal, anual. Se eu não tenho a consciência do que é que eu estou fazendo, eu acabo agindo de maneira autômata. Vou repetindo um dia igual ao outro, um final de semana igual ao outro, um mês igual ao outro, um ano igual ao outro. E vou chegar aonde? Sem sair desse trilho robótico no qual eu estou. Porque nós somos espíritos imortais. Eu sou um ser espiritual imortal. E repetir todos os dias a mesma coisa não vai fazer com que eu consiga iluminar esses pontos obscuros que estão dentro de mim. Não tem como. Mas eu apenas irei
iluminar quando eu começo a ter contato com as lições que descem do mais alto, com os exemplos corretos, dignos e elevados daqueles que vieram antes de mim e que nos mostraram o caminho. Portanto, eu preciso sair de mim. E a gente entra aqui no título da lição: serviço. Se eu não saio do que eu sou, eu continuo a ser quem eu sou, repetindo as coisas que eu tenho feito há tanto tempo, não consigo avançar, progredir, evoluir, crescer. Porque uma máquina de lavar, ela só vai lavar roupa. Um relógio, ele só vai mostrar a hora. Um celular, ele vai apenas oferecer aquilo que está dentro daquilo que ele foi programado para servir. Mas nós não somos objetos. Mas muitas vezes a gente age como se fosse um objeto programado ou pré-programado. Será que não é hora de mudar isso? Será que já não deu tempo de repetir tantas coisas erradas, tantos pensamentos errados, tantas escolhas erradas, e começar a aprender com o que a espiritualidade superior nos orienta? Serviço. Aquele que não serve ao outro, aquele que não é útil ao outro, ao mundo, ao universo, não é útil, é um inútil. Aquele que não serve ao outro não serve para nada. Porque há séculos, há milênios, o homem vem servindo a si mesmo, em atitudes egoístas, orgulhosas, soberbas, preconceituosas. E ele fica no campo, naquele cercadinho, onde ele é o rei. E apenas as questões íntimas lhe importam. Apenas os seus desejos precisam ser atendidos. Portanto, esse cercadinho se torna o cercadinho de um tiraninho, que não vai para lugar nenhum. Porque de reencarnação em reencarnação, a gente muda de posição, troca de lugar. Por que eu troco de lugar? Para que eu possa me movimentar, me mexer, para que eu possa aprender e entender a dinâmica e a movimentação da história do espírito, do crescimento do espírito. Mas a gente insiste, ao mudarmos ou ao sermos colocados em posições diferentes, em repetir o mesmo hábito, o mesmo comportamento, em manter a mesma personalidade velha, arcaica e atávica, carcomida de pensamentos equivocados e escolhas terríveis. Mas a gente insiste em ficar nesse pântano e a gente não tira o pé do pântano. A hora é essa. A hora é agora. Serviço. E, ao se colocar em serviço, ao se colocar à disposição, essa questão precisa ser colocada em qualquer nível. Portanto, qualquer serviço serve. Qualquer ação positiva serve. Ser útil em qualquer ambiente, para ququer pessoa, serve. Já que eu não vou entrar naquela escolha do tipo, não, esse serviço para mim não serve. Porque peguemos a história, um relato do livro Nosso Lar, onde André Luiz vai, junto ao ministro Clarencio, solicitar trabalho. Porque André Luiz começa a ficar incomodado lá na colônia. Porque ele vê Lísias trabalhando, ele vê as pessoas no ir e vir, produzindo, sendo útil, num ambiente de trocas muito importante, e ele, já restabelecido, né,
dos problemas do físico perispiritual dele, do corpo, quer trabalhar. E ele vai até Clarencio. Clarencio atende as pessoas de duas em duas. Por quê? É uma técnica, é uma estratégia. Eu atendo duas pessoas, eu falo para uma, outra escuta. Muitas vezes o que eu falo para uma serve para o outro. Então ele atende uma senhora que vai fazer uma solicitação, porque os filhos reencarnados estão passando por dificuldades e essa mãe pede para que o ministro deixe ela ir junto aos filhos. Ela não está perto, ela está na colônia e os filhos estão aqui na crosta. Ela quer descer da colônia até a crosta para ficar junto dos filhos. E o ministro diz, mas para quê? Você não confia em Deus? Não, porque eles estão sofrendo, meu coração assim, barará. E aí ele pergunta para ela, muito bem, quanto de bônus horas a senhora tem que possa, testemunhar ao seu favor? Quantos créditos você tem de bônus horas? E o que é o bônus horas? Bônus hora, lá, na colônia Nosso Lar, é o pagamento pelo serviço do trabalhador. Sendo que aqui você ganha um salário, ou você acerta um serviço e recebe por esse serviço. Lá na colônia, a partir do tempo em que você está sendo útil, atenção, a partir do tempo em que o espírito está sendo útil, ele é bonificado. Chama bônus horas, não é dinheiro. Mas isso é um crédito que vai na ficha espiritual. Essa mulher tinha 300, se não me engano, 306 bônus horas. Mais de 5 anos lá. E o ministro diz, é de se lamentar, tanto tempo aqui, só 300 horas, bônus horas, de crédito. A ministra veneranda de Nosso Lar, mais de 1 milhão de bônus horas. Mais de 1 milhão. E essa mulher tinha 306 em 5 anos. Ou 316, uma coisa assim. E o ministro Clarencio diz, mas eu lhe coloquei aqui, lhe coloquei acolá, arrumei tarefas para você nesse setor, naquele setor. E ele vai falando e ela vai rebatendo. Se colocando sempre como uma pessoa que, para aqueles serviços, ela era muito melhor. Que aqueles serviços eram insuportáveis para ela. E que ela não se adaptava a nenhum serviço, até que ela se recolhe nos campos de repouso, que é uma área lá de descanso da colônia. E lá ela fica sem fazer nada, mas fica angustiada, porque os filhos sofrem, ela sente. Então note que se ela tivesse servido seriamente a todos, fazendo qualquer serviço, ela teria acumulado bônus horas, e aqueles bônus, aqueles créditos, testemunhariam a favor dela. E ela seria auxiliada. Mas não foi isso que aconteceu. Porque ela não serviu. Quem não serve não vai ser servido. Quem não serve não vai ser auxiliado. Quem não serve não amealha para si mesmo simpatias. Corações que depois vão voltar e auxiliar aquele que auxiliou. Porque é da lei. É da lei. Aquele que sobe, e se ele é honesto, e se ele é correto, fraternal, e para subir essas questões são mínimas, os que sobem descem. Descem para auxiliar os que ficam. E aí cria-se uma corrente de auxílio. Mas apenas se essa corrente for formada por indivíduos que querem servir.
E aí a gente vai para a questão da migalha. Servir. Mas servir como, quem, aonde, por quê? A resposta é simples para isso. Servir aonde você está. Servir sendo útil onde você está. Servir sendo alguém decente onde você está. Servir aprendendo a servir calado, portanto sem reclamações. De bom grado e não escolhendo o que fazer. Mas a gente confunde as coisas. Ah, mas eu preciso ser voluntário para servir? Não. Eu posso servir em casa. Eu posso, por exemplo, dentro da minha casa, limpar o vaso sanitário, onde 2, 3, 4, 5 pessoas usam. Limpar o banheiro. Eu posso cuidar da minha roupa para que eu não seja peso para ninguém dentro da minha casa. Eu posso cuidar dos meus calçados para que ninguém cuide dos meus calçados e eu cause peso aos outros. Eu posso cuidar também de auxiliar nas tarefas domésticas mínimas. Posso passar minha roupa para que ninguém fique cansado passando minha roupa. Não fica aquela pilha gigantesca. Não é individualizar e eu faço o meu, você faz o seu, não é isso. É aliviar o outro. É não levar ao outro trabalho extra. Trabalho esse que eu posso trazer e ficar comigo e resolver. Dentro de casa. Evitando a discussão. Não discuta. Não discutir não é não ter opinião, mas é saber se colocar. Pequenas coisas, pequenos auxílios, um pouco de fermento leveda toda a massa, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Se uma pessoa próxima a você está irritada, está desequilibrada, está neurótica, um pouco de fermento ali pode causar uma explosão. Então não leve o fermento àquela situação ali quente. Não seja você. E um pouco de fermento leveda a massa para o bem. Um pequeno serviço aqui, um pequeno serviço ali. No trânsito, deixa a pessoa entrar na sua frente. Aquele pegou a vaga no estacionamento, não tem problema, procura outra. Não vá lá discutir. Ah, a caixa do supermercado atendeu mal. Não tem problema, não discuta. Deixa. Isso é caridade. Isso é servir. Isso é pequena migalha. A caridade não é só a caridade material, é a caridade também emocional, sentimental, do silêncio. Entender essa pessoa não está num bom dia. Mudar a nossa atitude. Porque o mundo é composto de pessoas. São 8 bilhões de pessoas. Certo, mas cada um é um indivíduo único. Único. Não tem dois iguais. Cada um é único. Inclusive os gêmeos são únicos. Únicos. Se cada um começa a mudar e a cuidar das pequenas coisas, fazendo tudo muito bem feito, esse mundo não tem como não melhorar. Não tem como. Se você é um pacifista no trânsito, eu sou um pacifista, o trânsito começa a se pacificar. Se a gente começa a servir e ser útil, todo mundo começa a ser útil um para o outro e o mundo começa a melhorar. É isso que a gente encontra nas colônias, em boa parte das suas populações, não na sua totalidade dentro da nossa
né, dimensão evolutiva aqui deste planeta. Falamos daqui, logicamente. Onde todos querem ser, de alguma maneira, úteis. Como aqui ele diz: o prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a morte, a doença de alguém. Um prato de comida. Você não vai, eu não vou, nós não vamos tirar a pessoa da rua. Nós não vamos tirar a pessoa da miséria, porque não nos cabe essa ação, esse trabalho. Mas se eu posso ser útil em um prato de comida, por que não o serei? Por que não o serei? Se uma pessoa bate a sua porta, olha, eu estou vendendo isso, eu estou tal. Pergunte-se, essa pessoa, será que ela se alimentou como eu? Porque normalmente em casa nós estamos muito bem alimentados. Mas quem está na rua, palmilhando rua a rua, casa a casa, campainha a campainha, normalmente essas pessoas não têm nada na barriga. Eu escutei essa semana uma senhora falar para mim: ah, se aquela mulher não tivesse me dado um lanche, acho que eu teria desmaiado. A minha barriga estava cheia, a dela não. Não estava cheia. Então, a gente não vai mudar a pessoa, mas a gente pode tirar uma dor dela, que é a dor da fome. Que ela, muitas vezes, é invisível para a gente. A gente não enxerga essa dor. Como eu li aqui, agora, recentemente, a história de Barsabás, o ex-tirano. Dá uma olhada neste vídeo. Um pão doado por esse tirano, a Jonaquim, criança Jonaquim, vai depois de décadas, de anos, auxiliar ao tirano. Dá uma assistida nesse vídeo. Perde um tempinho da sua vida, não é pelo canal, não é por mim, é pela história, pelo conteúdo, pela lição. Um pão, a história de um pão. Um pão. E é o que ele diz aqui. Um prato de alimento poderá impedir alguém de morrer. Ninguém morre, de desencarnar, melhor dizendo. Ou a alegria que proporcionas a uma criança pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Há pouco eu assisti um vídeo de uma menina chamada Amira. O nome dela, o segundo nome, o sobrenome eu não me lembro. Mas o primeiro eu lembro, Amira. Que ela me apareceu num vídeo no Facebook, ela cantando ópera com 9 anos de idade. Eu não acreditei no que eu vi. É a reencarnação de Maria Callas, só pode ser. Mas enfim. Essa menina que nasceu lá nos Países Baixos, ela criou uma fundação que leva para crianças na África brinquedos. Mas não é brinquedinho, você brincar Lego. Não, são aqueles brinquedos de parques. Porque ela diz num vídeo assim: eu tive uma infância feliz. Eu brinquei, eu fui livre, eu pude desenvolver o meu lado criança. Hoje ela deve estar com 22, 23 anos, por aí eu acho. Então ela quer levar o que ela viveu para aquelas crianças que não têm ali recursos, porque os países foram explorados pelos europeus e foram abandonados pelos europeus. E agora eles vivem em situações de fato muito difíceis financeiramente. Então essa jovem procura levar a essas comunidades os parques, os brinquedos. E tem um vídeo que mostra ela que é muito legal. As crianças na gangorra, no gira-gira, naqueles trepa-trepas, enlouquecidas. Porque elas nunca tiveram isso. E agora elas têm pela ação de uma menina de 20 e tantos poucos anos. Que, sem dúvida nenhuma, é um espírito que veio com uma missão diferente da minha. E a gente não pode comparar as reencarnações. Se ela está fazendo isso, que bom.
Que alegria! Oremos para que ela continue a fazer mais coisas. E eu, dentro do meu cercadinho, como eu falei lá no começo, o cercadinho, ao invés de eu virar um tirano, não, dentro daquilo que eu posso, do meu cercadinho, eu vou olhando aonde que eu posso ser útil. Onde que eu posso ser útil? Onde que eu posso aliviar um pouco o trabalho do outro? Lembremos que numa casa onde todos trabalham, trabalham-se menos. Trabalha-se menos. Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, para o bem ou para o mal. Pequenas atitudes positivas vão criar um fermento bom. Isso retorna para a gente. Não desprezes, e aí é uma advertência aqui, para a gente fechar o vídeo. Não desprezemos o pouco que possamos fazer pela felicidade do semelhante. Não despreze o pouco que você possa fazer. Jamais trate a migalha com desdenho. André Luiz, voltando novamente no livro nosso lá, André Luiz distribuiu receitas gratuitas, quando ele aqui esteve reencarnado como médium, ele distribuiu receitas gratuitas. Por 15 anos ele foi médico. Porém, Clarencio, o ministro, diz, você distribuiu receitas gratuitas, mas por troça. Ele usa essa palavra, troça. E troça significa menoscabo. Assim, uma coisa sem importância. Fazia isso meio que, você quer uma receita? Vem cá, vai, toma, e sai, vai. Pega essa receita e sai daqui. É assim. Sem ter aquele cuidado, como fazia o Dr. Bezerra, que atendia as pessoas gratuitamente, mas com fraternidade, com acolhimento, com compaixão, com piedade, com misericórdia. Então os dois foram médicos, André Luiz, Dr. Bezerra. Dr. Bezerra conhecido como médico dos pobres, André Luiz não. Os dois distribuíram receitas grátis. Só que um tinha um tipo de tratamento e o outro. Aí dessas, Clarencio diz que ele distribuiu em torno de 5.000 receitas gratuitas, que é muita coisa, né? 5.000. Desse total, sabe quantas pessoas lembravam dele? 16. 16 espíritos desencarnados ficaram muito gratos a André Luiz e rezavam por ele. É a corrente que eu falei, é o elo que liga um ao outro. Agora imagina quantas pessoas não são gratas ao Dr. Bezerra, que tratava todos com amor, carinho, com um mínimo de dignidade. Dignidade é o que ele colocava nos atendimentos. Por isso é o médico dos pobres. Não desprezemos, porque mesmo a estrela, o sol mais radiante deste universo, ele não consegue entrar naquela casinha humilde, pobre, onde a dor e o sofrimento ali visitam um coração de mãe, porque aí apenas uma vela vai poder trazer alguma iluminação para aquela situação. Por mais que ostentemos, por mais que nos fascinemos pelos holofotes, pelas coisas gigantescas, vale sempre é o pequeno, é a migalha, a pequena ação. Porque no tribunal da consciência, as pequenas ações úteis, positivas e caridosas serão nossas testemunhas. E não aquela ação grande que tanto eu quis fazer, mas não fiz.
porque é como o relato daquele homem que planejava criar uma instituição para as crianças, para os órfãos e para os idosos que não tinham onde morar. Mas ele sempre foi postergando. Não, primeiro eu preciso terminar meus estudos, depois eu faço. Terminei o estudo, agora eu preciso compor, fazer uma família, dar conta de uma família, se casa. Não, agora não é hora. Filhos, agora não é hora de fazer isso. Cuidemos dos filhos. Muito bem, agora cuidemos do trabalho, que precisamos trabalhar, ter renda. E ele vai cuidando das coisas do dia a dia. Ele vai cuidando das coisas menos importantes. Ele vai cuidando da matéria. E os anos vão passando, então ele se gradua, ele termina o estudo, ganha a profissão, trabalha, casa, se casa, monta a sua casa, os filhos chegam, depois os netos chegam, agora eu preciso cuidar dos netos, e a idade vai chegando. E aquele sonho, aquela ideia, não se realiza. Até que um momento ele, no sonho, em contato com um plano maior, é lembrado. E a sua missão? E a sua missão com os órfãos, com os velhos, com os solitários abandonados? E aí, meu amigo? E ele acorda sobressaltado, meu Deus! Amanhã mesmo eu vou colocar em ação. Vou colocar em ação essa ideia, esse plano, esse sonho. O amanhã não chega. O amanhã não chegou para ele. Talvez o amanhã não chegue para a gente. E até agora, como é que tem sido a minha construção de serviço e de migalhas? Bem-aventurado aquele que abençoa a migalha. Bem-aventurado. Abençoado seja. Que a gente pode se perder seriamente em nós mesmos. Busquemos o rumo certo, reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.